Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos de escola dominical e queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós, nesta manhã, vamos explorar o tema despertamento espiritual e, para isso, nós vamos nos respaldar com vários textos bíblicos e nós estamos contando que esses textos vão nos alimentar, vão nos enriquecer, vão nos fortalecer na nossa fé e no conhecimento da vontade de Deus. Para isso, nós vamos começar, como sempre nós fazemos, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Você que está conosco nesta manhã, exatamente nesse horário de estreia deste vídeo, também pode divulgá-lo em outros momentos para outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar com a gente agora, porque ele fica gravado para que possa ser divulgado depois. Então vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse momento? Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã de domingo, agradecendo o retorno aos nossos estudos e pedindo uma bênção especial para esse momento, para que haja da parte do Senhor uma inspiração, uma unção toda especial para os nossos corações. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos mostre o que o Senhor deseja de nós no prosseguimento da nossa caminhada espiritual. Uma bênção para cada irmão, cada irmã conectado conosco agora e que separou um tempinho para estudar a palavra de Deus. Que esse tempo seja precioso e seja recompensado pelo Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Os textos bíblicos que servirão de respaldo para a nossa reflexão se encontram em Jeremias 32, de 26 a 33, Daniel 9, de 1 a 10, Esdras 1, 1 e 2, Jeremias 33, de 6 a 9 e Romanos 13, 11. O tema é sempre oportuno em qualquer ocasião. Porém, o despertamento espiritual é muito necessário nos dias de hoje. Dias em que a fé ou a religiosidade são escolhidas como mercadorias em gôndolas de supermercado. Você escolhe a que melhor lhe apraz, a que mais lhe satisfaz, a que mais lhe deixa acomodado dentro da sua zona de conforto, enquanto a palavra de Deus, que é única, que é permanente, que não perece, que não se desfaz, que não muda, essa palavra fica ali nos aguardando com a sua verdade, com o seu poder para transformar as nossas vidas, esperando de nós um verdadeiro despertamento espiritual. Então, o despertamento espiritual, na verdade, é um milagre operado pelo Senhor. A Bíblia traz vários registros de despertamentos espirituais que ocorreram no meio do povo de Deus. E de tempos em tempos, o povo de Deus foi despertado para um maior compromisso, com a obra divina e fidelidade à palavra do Senhor. Nós vamos ver que isso acontece, nós tomamos conhecimento e vem acontecendo até nos nossos dias. O despertamento espiritual é um desejo que emana do íntimo do cristão, pois despertamento gera um avivamento. Algumas pessoas equivocadamente pensam que o despertamento espiritual é algo promovido pelo homem, é algo que se senta, se planeja e se dá início. Essas pessoas não enxergam o avivamento espiritual como um milagre, como o resultado de uma ação de Deus na nossa vida, mas como resultado de um esforço humano. É verdade que os crentes são chamados para clamar a Deus por um despertamento, mas jamais esse despertamento espiritual pode ser produzido pelos próprios crentes. Eu tenho sentido em minha alma uma sede muito grande, pela palavra de Deus e por um renovar da minha vida espiritual, da minha fé, diante das circunstâncias, diante das dificuldades espirituais e batalhas que temos enfrentado na atualidade. E isso me levou a preparar esse estudo e eu espero que ele encontre guarida em muitos corações que estejam também nessa situação de anseio, desejo por aprofundamento, por mergulho em algo mais profundo diante da obra do Senhor. Nós podemos ter uma definição para a palavra despertamento. Etimologicamente, ela significa, segundo o dicionarista Antônio Ruais,
significa ato ou efeito de despertar. Isso é a definição literal, né? Mas é um fortalecimento comunitário da fé. Sair do estado do sono ou da dormência, acordar, sair da condição de inércia, readquirir força, sair do estado de inatividade, de prostração, passar a ter vigor, abandonar a indiferença e é um retorno à consciência. Essa, então, é uma definição do dicionário, né, para despertamento e mais propriamente para despertamento espiritual. A história bíblica não deixa qualquer dúvida de que o despertamento espiritual é um milagre que tem sua origem em Deus, como eu já afirmei. Num dos textos mais claros acerca da origem do despertamento espiritual, através do profeta Isaías, Deus fala que Ele é quem derrama água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Isso está em Isaías 44:3. Que ilustração mais linda, né? Que linguagem figurada mais linda. Água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Assim podemos entender que a Bíblia menciona 3 grandes cativeiros que o povo de Israel precisou enfrentar, para que houvesse entre eles um verdadeiro despertamento. Olha só, o povo de Israel enfrentou primeiro o cativeiro no Egito, né? Aqueles 430 anos passados no Egito forjou, né, a formação de um povo, deu espaço e tempo cronológico para a formação de um povo que mais tarde no deserto, né, vai tomar aquela identidade, né, do povo de Deus. Então, esse cativeiro de Israel, entre outros que nós vamos citar agora, que vai fazer parte, né, dos grandes momentos de preparo para despertamento espiritual do povo, ele tem alguma diferenciação dos demais, né? Precisa da gente conhecer bem a história. Tem o cativeiro da Assíria, que quando o Reino do Norte foi levado cativo, né, e nunca mais retornou, e o cativeiro na Babilônia, para onde foi levado o Reino do Sul. Mas um período bíblico que nos ensina muito sobre o significado, a importância e o propósito do despertamento espiritual, sem dúvida é aquele que marcou o fim do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico é uma referência ao tempo em que o povo hebreu do reino de Judá, o reino do sul, ficou exilado sob o domínio do Império Babilônico. Basicamente, o cativeiro consistia na prática de uma nação vitoriosa selecionar entre os habitantes da nação derrotada prisioneiros para servirem como escravos ou, no caso de mulheres, como esposas ou concubinas. O cativeiro babilônico não foi nada fácil para os judeus. Eles foram humilhados, maltratados e insultados, e a lembrança da queda de Jerusalém e da destruição do templo esmagava-os. Geralmente, quando uma nação era derrotada, o seu território era arrasado e a maioria dos seus cidadãos mortos. Aqueles que sobravam conviviam com a dor da separação de sua terra natal e com o desespero de não contarem mais com a proteção do seu Deus local. Nós vamos ver o texto de Jeremias 32, de 26 a 33, que é muito importante nessa ocasião histórica, né, do cativeiro babilônico. Eu vou te convidar a ler comigo então Jeremias 32, de 26 a 33. Nesse texto nós vamos ver o profeta Jeremias sendo usado por Deus para predizer, né, o que iria acontecer ao povo. No versículo 26, então o Senhor me respondeu, diz o profeta Jeremias: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Por isso eu vou entregar esta cidade ao rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército, e eles a tomarão. Os babilônios que estão atacando vão entrar na cidade e pôr fogo nela. Eles queimarão as casas onde o povo me tem provocado, queimando incenso ao deus Baal nos terraços e derramando bebidas como oferta a outros deuses.
Desde o princípio, o povo de Israel e o povo de Judá só têm feito coisas más. As suas maldades têm provocado a minha ira. Essa cidade tem provocado a minha ira e o meu furor desde o dia em que foi construída. E eu resolvi acabar com ela, por causa de todas as maldades que têm sido feitas pelo povo de Israel e pelo povo de Judá, pelos seus reis e autoridades, pelos seus sacerdotes e profetas e pelo povo de Jerusalém. Eles me viraram as costas e, embora eu continuasse ensinando essa gente, eles não me escutaram, não aprenderam a lição, nem deram atenção às ameaças. Este texto está sendo predito antes, de os prisioneiros serem levados para o cativeiro na Babilônia. E Jeremias está ali clamando ao povo, entregando ao povo também a palavra do Senhor, dizendo a sua insatisfação com aquele povo, que era tão idólatra, tão desobediente. E ali vai acontecer então que Nabucodonosor vai invadir especialmente Jerusalém e vai levar os seus prisioneiros. O exílio dos judeus na Babilônia, ele se deu principalmente por causa, como eu disse, da sua rebeldia e apostasia frente aos mandamentos de Deus. Os judeus, eles se afastaram, esqueceram de Deus, ignorando também os profetas que anunciaram o arrependimento. Jeremias não é o primeiro nem é o único, Deus envia várias vezes os profetas para clamar este povo a um retorno para Deus, um arrependimento, e isso muitas vezes, nessa ocasião principalmente, não aconteceu. Quando consideramos a narrativa bíblica desde o período final do exílio, com o profeta Daniel já idoso, orando a Deus por um despertamento, e isso já se passaram vários anos dos cativos lá na Babilônia, até o período de pós-exílio em si, com as obras da reconstrução do templo, da cidade de Jerusalém, nós vamos obter um maior entendimento acerca da necessidade do despertamento espiritual. Então, nós considerando que esses textos que nós vamos mencionar vai falar num período antes do exílio, de Deus dizendo ao povo o que iria acontecer. Alguns textos nós vamos citar já do povo no final do exílio, de muitos anos passados na Babilônia, e de como há uma necessidade tremenda de um despertamento espiritual. Esse despertamento espiritual, ele tem a ver com a palavra de Deus. Deus sempre coloca anseios no coração dos seus servos, aqueles daquela época, então, seriam os profetas que sentem da parte de Deus o sentimento que Deus está sentindo, o desejo de que aquele povo retorne para Ele, o desejo que aquele povo abra os olhos, acorde da sua condição de inércia, de torpor espiritual. Então, o texto bíblico que está em Daniel 9, de 1 a 3, vai nos contar isso. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Daniel 9, de 1 a 3. Então, Deus toca no coração de Daniel, especialmente para ele consultar as profecias, os escritos proféticos, e ele conclui que 70 anos era o período que o povo iria passar nesse cativeiro. E ele começa, então, grande busca através de oração, de jejum, de saco e cinza, como era costume na época deste profeta. Então, antes desse cativeiro babilônico chegar ao fim, a Bíblia mostra o profeta Daniel já velho, empenhado, estudando a palavra de Deus. Ele estava lendo as escrituras da época, quando entendeu que o tempo dessa desolação sobre Jerusalém, o que Jeremias havia dito, estava se cumprindo. Portanto, foi através da palavra de Deus que o profeta Daniel entende que havia necessidade de um despertamento espiritual naquele tempo. Definitivamente, queridos, não existe despertamento espiritual
sem a palavra de Deus. Não é uma emoção, não é um sentimento, não é uma carência, é através da palavra de Deus que surge em nosso coração, da leitura e do estudo da palavra que surge em nosso coração esse desejo. Além disso, nessa mesma passagem bíblica que nós lemos de Daniel, fica claro que o despertamento espiritual está diretamente ligado à promessa do Senhor, porque o Senhor avisa que vai fazer essas coisas, mas há promessas também de que o povo voltaria a servi-lo com o coração transformado. E o profeta Daniel percebeu que a garantia que um despertamento espiritual haveria de ocorrer estava no fato de que Deus havia prometido que o tempo de desolação tinha data certa para terminar. Essa tribulação, esse exílio não ia durar para sempre, como foi o caso das tribos do norte, de Israel, que elas não retornaram mais, mas que Judá voltaria à sua terra, e voltaria a servir ao Senhor com sinceridade de coração. Então, o despertamento espiritual, ele começa com a pesquisa, com a leitura, com os estudos da palavra de Deus para uma pessoa, para um grupo, para um povo. O povo de Judá não cumpriu a lei do Senhor, apesar, como eu disse, das múltiplas manifestações dos profetas, bem como castigos mandados por Deus para corrigi-los, mas não houve arrependimento. Apenas uma parte da população de Judá deu ouvidos aos profetas, como consta lá nos livros de 2 Crônicas e de Jeremias. Por isso veio o cativeiro como uma forma de punição divina, mas também uma forma de trazer esse povo de novo à presença, à conexão e ao relacionamento com o Senhor. Vejamos o que o Daniel fez por um despertamento. Daniel, ele intercedeu por um despertamento espiritual. Daniel, ao verificar que se estava na iminência de se concluir esse período, a conclusão dos 70 anos do cativeiro, dirigiu seu rosto ao Senhor para o buscar, como eu contei, com oração, com rogos, jejum, pano de saco e cinza. Ele fez confissão, suplicando um despertamento espiritual. Nós vamos ver as mais lindas orações registradas no livro do profeta Daniel. Daniel, ao verificar que orou ao Senhor, verificar que estava se cumprindo o tempo, ele orou ao Senhor, faz confissão dos seus pecados e iniquidades, ele admite a rebeldia contra o Senhor e o afastamento dos seus mandamentos e juízos, e todo esse avivamento começou, bem antes dele acontecer de fato, com a resolução do profeta Daniel de buscar a Deus, de abrir a sua janela em direção aonde tinha o templo de Jerusalém, 3 vezes por dia. Daniel se ajoelhava em direção ao templo de Jerusalém e orava ao Senhor, como mandava as prescrições. Não há avivamento se não houver arrependimento dos pecados e conversão. Irmãos, não há um retorno aos braços de Deus, um retorno ao primeiro amor, sem confissão e conversão. O despertamento espiritual também, queridos, tem a ver com a oração. Nós estamos verificando isso nestes relatos que nós estamos pesquisando, Após ser fortificado pela palavra de Deus, a Bíblia diz que o profeta Daniel se pôs imediatamente a orar ao Senhor. Ele se dedica ainda mais intensamente na busca pelo Senhor, na confissão de pecados pelo povo, por si mesmo, na busca incessante do cumprimento, do fim desse exílio. Em outras palavras, a resposta de Daniel ao entender as promessas de Deus foi a oração. Ele sabia que era necessário um verdadeiro despertamento espiritual. Então, o que ele faz? Ele recorreu ao único que poderia promover esta obra. Infelizmente, irmãos, na atualidade, quando nós sentimos um desejo de despertamento, cada vez mais as pessoas se empenham em correr atrás de animadores de auditório, aqueles pregadores que fazem sensação com as palavras, os climas das igrejas que proporcionam uma experiência emocional. Enfim, eles estão preocupados, essas pessoas estão preocupadas em ouvir
influenciadores eloquentes que possuem incríveis discursos motivacionais. Essas pessoas pensam que é disso que a igreja precisa, que é isso que traz despertamento. Confundem o verdadeiro despertamento espiritual com despertamento de emoções, despertamento de humor, de energia, digamos assim. Mas definitivamente as palavras persuasivas da sabedoria humana não podem trazer um despertamento espiritual legítimo. O verdadeiro despertamento espiritual nasce da pregação genuína da palavra de Deus, que pelo poder do Espírito Santo abre o entendimento do homem e conduz ao quebrantamento diante do Senhor, ao entendimento das coisas espirituais. Daniel leu a palavra, entendeu a palavra e então orou àquele que deu a palavra. Olhe bem, vou até repetir para fixar. Daniel leu a palavra, entendeu a palavra e orou àquele que deu a palavra. Além disso, a oração de Daniel ainda diz muito sobre como devemos orar por um despertamento espiritual. O profeta não orou decretando um novo tempo, não orou determinando um novo mover, não tentou fazer um ato profético que trouxesse uma nova onda de poder sobre a sua geração. Nada disso. Muito pelo contrário, Daniel se prostrou perante o Senhor, com seu coração quebrantado, e fez uma oração de confissão de pecados, de clamor pela misericórdia divina, de reconhecimento da glória e da majestade de Deus. O verdadeiro despertamento espiritual, ele resulta em arrependimento, confissão, quebrantamento, obediência, mudança de atitude. E em tudo isso a oração é um meio fundamental para que Deus opere um despertamento espiritual em seu povo. Queridos, isso não vai trazer grandes repercussões na mídia. Isso vai trazer grandes repercussões na nossa vida diária, como pessoas, como grupo, como igreja do Senhor, em meio à sociedade onde nós vivemos, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de igreja, no nosso ambiente de amizade, de família. Esse despertamento espiritual, essas novas atitudes que vão mexer com o nosso interior, vai se refletir onde nós estamos plantados. E isso é maravilhoso, porque começa com 1, com 2, com 3 e vai se alastrando. E quando você vê uma igreja de fato despertada para a obra, despertada para a palavra, despertada para a oração, não tem como não causar impacto àqueles que estão próximos. Outro grande ponto interessante é que o despertamento espiritual tem a ver com a soberania de Deus. Como nós dissemos, não é algo que parte do coração do homem, é algo que Deus planta no coração do homem, mas tem a ver com a sua soberania. E essa parte é muito interessante nós conferirmos, principalmente conhecedores que somos da história bíblica. Daniel orou a Deus por um despertamento do povo judeu para o fim do exílio. Todo mundo está longe da sua pátria, lá a terra, o templo, está tudo destruído, os muros estão destruídos, mas curiosamente a sequência da história bíblica mostra, sabe quem que Deus vai usar para esse despertamento? Um rei pagão, para que a sua promessa fosse realizada. Olha como são as coisas. Babilônia havia caído diante do Império Medo-Persa, do rei Ciro. Então a Bíblia diz que no primeiro ano do reinado desse rei Ciro, despertou o Senhor, olha literalmente isso, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Ele vai buscar um elemento fora, né? E agora é esse elemento que é o dominador do povo que está no exílio. E aquele rei pagão declarou que o Senhor, Deus dos céus, é quem havia lhe dado os reinos da terra e havia lhe encarregado de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Isso está no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 2, nós vamos ler daqui a pouquinho. Depois disso, o rei persa liberou os judeus para retornarem a Jerusalém e começassem então a reedificação do templo. Quem conhece ali, né, a história do livro de Esdras, de Neemias,
Nossa, é maravilhoso o retorno, as lutas e as vitórias e conquistas que Deus concede a esse povo. Então, eu te convido a ler Esdras, somente 2 versículos no início deste livro, né, do capítulo 1. Esdras 1, 1 e 2. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Olha que coisa mais linda. Ciro, então, vai suceder a Nabucodonosor, né? E ele vai abrir essa possibilidade para que os judeus retornem à sua terra e a reconstruam, especialmente o templo. Olha, ele desperta o espírito de Ciro, né? E nós vamos ver que Ciro, 200 anos antes, já havia profecia de que esse rei ia fazer alguma coisa pelo povo de Israel. Gente, é tremenda a maneira como Deus age a sua soberania. Tudo isso significa que um despertamento espiritual verdadeiro ocorre de acordo com a providência divina. E suas implicações não se limitam apenas ao povo de Deus. Em todos os grandes despertamentos espirituais na história da igreja, sempre esses despertamentos não apenas impactaram a igreja, mas também a sociedade em geral à sua volta, trazendo mudanças de comportamento, de cultura, de legislação, etc. É claro que esse povo despertado, arrependido, transformado, vai impactar ao seu redor por onde estiver. Quando Deus envia um despertamento, ele usa até mesmo pessoas e instituições não cristãs para cumprir o seu propósito, assim como ele usou Ciro e o Império Medo-Persa. Olha que interessante. Vamos prosseguir no nosso estudo, conhecendo, refletindo e nos deliciando pela maneira como o Senhor Deus opera na vida dos seus servos, como o Senhor Deus opera para um despertamento espiritual. O despertamento espiritual tem a ver com a capacitação do Espírito Santo. Olha que interessante, Daniel orou por um despertamento. Deus despertou o espírito de um rei pagão para viabilizar o fim do cativeiro. Mas ainda faltava o povo ser despertado no que dizia respeito ao comprometimento para a missão que estava sendo proposta. Havia uma grande missão esperando pelo povo, algo muito grandioso a ser realizado. E o começo do cativeiro babilônico havia sido muito difícil. Como eu disse no início, do nosso estudo, houve muita dor e sofrimento quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Ele destruiu o templo, gente, que era a menina dos olhos do povo de Judá. E deportou parte importante do povo judeu. Vocês lembram que os mais preciosos da sociedade, os mais inteligentes, os mais ricos, os mais poderosos, foram levados cativos para a Babilônia. Mas com o passar do tempo, muitos dos judeus acabaram se acostumando com a Babilônia. A vida ali se tornou fácil e confortável. Eles se estabeleceram e não foram poucos os que prosperavam muito naquelas terras. Então voltar para Judá, para uma terra destruída, por um tempo que já não mais existia, era um grande desafio. Jerusalém estava desolada e a população que tinha ficado ali estava empobrecida, passando muitas necessidades. Mas a Bíblia diz que todos aqueles cujo Espírito Deus despertou subiram à cidade de Jerusalém com o propósito de edificar, inicialmente, o templo. O processo de restauração foi longo e complicado. As obras sofreram oposições internas e externas que resultaram em atrasos e em vários momentos o povo se mostrou desanimado e descomprometido com as coisas do Senhor. Mas o despertamento espiritual era obra de Deus e ele haveria de cumprir o seu propósito. Então, naquele contexto, Deus levanta homens para liderar o povo, como Zorobabel, Esdras e Neemias, bem como profetas como Ageu e Malaquias, para encorajar o povo, conclamar o arrependimento e proclamar a vontade de Deus. Assim, o plano de Deus foi cumprido.
não por força humana, mas pelo Espírito de Deus, que despertou o povo e garantiu tudo o que era necessário para a restauração da cidade, do templo e da comunidade de Judá. Se você quiser se inteirar mais, né, de como essas coisas aconteceram, se aprofunde aí na leitura e estudo do livro de Esdras, do livro de Neemias, né, vai ser maravilhoso. Eles começam a reconstrução pelo templo, depois pelas muralhas de Jerusalém. É uma leitura muito gostosa de se fazer. Então, queridas, obras que Deus realizou através daqueles remanescentes, né, acabaram por preparar o cenário que posteriormente serviu como pano de fundo para a sociedade judaica dos dias do Novo Testamento, quando Cristo veio ao mundo. Tudo um propósito de Deus, né, na história da humanidade. E agora eu gostaria de te convidar a ler o texto de Jeremias 33, de 6 a 9, que é muito lindo também, porque é a promessa do Senhor para aqueles, né, que voltariam, né, para a sua terra. Então, versículo 6 diz o seguinte, o Senhor dizendo: mas eu curarei esta cidade e o seu povo e novamente lhe darei saúde. E farei com que tenham tempos de paz e segurança. Trarei progresso para o povo de Judá e de Israel e construirei tudo de novo como era antes. Eu os purificarei de todos os pecados que cometeram e perdoarei as suas maldades e a sua revolta contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de alegria, de honra, de orgulho. E todas as nações do mundo vão tremer de medo quando ouvirem falar das boas coisas que eu estou fazendo para o povo de Jerusalém e do progresso que estou trazendo para esta cidade. Olha que promessa linda, feita para o profeta Jeremias muito tempo antes, né? Antes mesmo deles irem para o exílio. Eles tinham da parte do Senhor uma promessa de que as coisas seriam diferentes algum tempo depois. Portanto, nós devemos clamar a Deus por um despertamento espiritual, mas sempre mantendo em mente que o centro do verdadeiro despertamento é a palavra de Deus, que nos leva a conhecer as promessas divinas e a responder com oração, quebrantamento e compromisso com a obra do Senhor. O despertamento não é um mero processo para que eu esteja animada, positiva, radiante diante de Deus e da igreja, mas é para que algo seja feito em prol da missão, da obra de Deus no mundo. Por isso é que o despertamento é um milagre. Nós estamos caminhando para a nossa conclusão. De fato, o tempo é pouco, mas é necessário que nós possamos, durante essa semana, caminhar por esses textos, explorar os textos bíblicos, né? Seguir adiante no conhecimento da palavra de Deus, porque a época de hoje, Deus está nos conclamando a um despertamento espiritual. Então, nós concluímos dizendo que o despertamento espiritual produz nos indivíduos, quer dizer, há um processo pessoal, e no coletivo, que é na igreja, uma necessidade pela presença do Senhor, uma busca pela presença do Senhor. A Bíblia narra momentos de grande despertamento da igreja, e esse despertamento ou avivamento espiritual vem com a aproximação do homem com Deus. Quanto mais nós voltarmos as nossas vidas a Deus, mais nos prostrarmos diante dele e entendermos a grandiosidade da sua presença em nossas vidas, maior a possibilidade de um avivamento, de um despertamento em nós. O avivamento espiritual é o fruto colhido por uma vida que se dedica ao Pai, bem como uma igreja que em comunhão consegue apresentar uma obra que seja do agrado de Deus. Produz a necessidade de oração, intercessão, o desenvolvimento de uma vida missionária, fora de quatro paredes, amor pelos perdidos e necessitados, dando ênfase pela evangelização de todo o povo, tribo, língua e nação, fluindo nos dons do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! O despertamento de Deus poderá se fazer presente em nossas vidas de diversas formas, pois a obra a qual cada um foi chamado é diferente. Aquele que é despertado pelo Pai poderá guiar as suas ovelhas com muito mais amor, sabedoria e entender como semear a paz em sua igreja. Por isso que foi dito, agora o texto de Efésios 5:1 diz assim: desperta, ó tu que dormes.
levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Nessa lição, nós aprendemos que Deus é o mais interessado que a igreja seja avivada. Despertamento espiritual não é sair da rota, é voltar para o caminho. Não é inovação, é restauração. Não é fuga da Bíblia, é volta para a Bíblia. Por estas e outras razões, mais do que nunca, nós devemos clamar como o profeta Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Vou repetir. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O despertamento espiritual produz vida na comunidade local, podendo levar este despertamento para além das nações. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Essas são as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 13:11. Atualmente, a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. São tempos difíceis, tempos de muita batalha espiritual, muitas dificuldades para todas as pessoas, especialmente para o povo de Deus. É hora de conclamarmos e de nos submetermos a um despertamento espiritual. Eu desejo, sinceramente, que essas palavras singelas tenham falado no seu coração. E que durante essa semana você possa reler esses textos e buscar realmente a palavra de Deus e a oração para que Deus nos transforme, nos desperte para a sua obra. Te desejo uma feliz semana. Seja muito abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Amém.